Papo Supre, um programa da União Planetária, em que temos aqui hoje um grande prazer nesse papo amigo, onde vamos investigar coisas que dizem respeito à área jurídica e à área penal e à área das penitenciárias nesse Brasil, conversando com Adhemar Vasconcelos, juiz aposentado, advogado, militante nessa cidade. Adhemar, alegria grande de recebê-lo aqui no nosso programa. Já estivemos aqui, você esteve aqui comigo na qualidade de juiz e agora na qualidade de advogado. Mas eu sei, Adhemar, que você está aí na frente de um movimento a respeito dos apenados. O que é isso? O que está acontecendo? Que movimento é esse? Quem está nesse movimento? O que ele pretende? Esse movimento está sendo proposto por 4 lojas maçônicas e com o apoio do Rotary, da União Planetária, do Grande Oriente, Grande Lojas de Brasília, no sentido de chamarmos à reflexão os segmentos da sociedade para uma ação efetiva a respeito do sistema penitenciário brasileiro. Por quê? Por que isso? Porque diuturnamente nós temos notícias do sistema que não é o modelo de sistema prisional no Brasil. Há um desencontro muito grande em relação a isso. Nós temos cadeias superlotadas de sociopatas que não são tratados. São doentes sociais que não são tratados, sem uma estrutura adequada para acolher essas pessoas. E tem solução? Talvez não haja solução, mas possíveis soluções a médio ou longo prazo que se pode fazer no momento antefacto ou momento que antecede a ocorrência do fato delituoso e posterior com o egresso da penitenciária. Eu perguntei se tem solução, mas é claro que tem que ter solução. Porque se o Estado recebe e ele tem a custódia da pessoa, ele é responsável pela pessoa que está internada. E ele tem que ser responsável com dignidade, como comporta o Estado. Ulisses, mas acontece que o Estado, em relação ao presidiário, ele não tem condição, não tem estrutura para tornar essa pessoa melhor. Mas não tem por quê? Ele não tem porque não é a função dele. A lei manda que ele puna e joga, o judiciário entrega para o executivo. Você tem pessoas comprimidas dentro de um presídio, sem essa estrutura pedagógica, social, educacional, de saúde, que eu estou afirmando que o problema do sistema penitenciário é um contraponto da educação e da saúde. Então, violência urbana, o sistema penitenciário é um problema de saúde pública, não há investimento nesse particular. Então, nós temos uma carência de neurologistas, de psiquiatras, de psicólogos, de assistentes sociais. Eu queria entender melhor isso um pouco, Adhemar. A lei é inadequada, é a própria lei que nós temos que mudar? A própria lei, ela não alcança objetivamente o que se deve fazer, como outros países fazem, tratar a pessoa como pessoa, atendendo aos princípios norteados pela ONU, do encarcerado, e tentar resgatar essa pessoa para a sociedade. Então seria o caso até desse movimento que você está aí na liderança desse movimento, fazer um projeto de lei para que houvesse essa transformação? Precisamos chamar a sociedade para um grande debate, formular o projeto de lei, com políticas públicas que efetivamente tratem do problema como modelo nacional. Hoje o sistema penitenciário não pode ser tratado apenas nas unidades federativas, apenas nas unidades da federação, melhor dizendo. Em cada estado tem um modelo ou uma forma de modelo de sistema penitenciário. Isso tem que ser federalizado, precisa ter a participação da União, uma estrutura que realmente atenda. Nossa estrutura é muito carente e nós temos algumas exceções em alguns estados de modelo de presídio, mas não é um modelo nacional que atenda o sistema penitenciário. Me faz lembrar o senador Cristóvão, que estando aqui conosco, ele defendeu a federalização das escolas de primeiro nível, de nível básico, que a mesma escola que tem lá no Acre tem aqui em Brasília ou no Rio Grande do Sul. Então é mais ou menos dentro dessa linha, uma federalização do que diz respeito ao cumprimento de penalidades na terminologia atual, para que a mesma penitenciária que está lá num lugar esteja no outro nas mesmas condições. É isso? Inclusive eu estive com o senador Cristóvão, porque eu fiz mostrar para ele que é um contraponto da educação com o sistema penitenciário. Alguém falhou,
o Estado falhou, o segmento da sociedade com essa pessoa. Por que nós estamos aqui? Porque nós fomos assistidos, atendidos como pessoas. Nós não fomos marginalizados pela sociedade. E a nossa educação, ela não foi apenas a escolarização. Então, as unidades da federação entendem que o fato da criança estar na escola já é suficiente, não é. É um passo a mais para atender essa pessoa como pessoa, para que ela não seja tornada um sociopata depois. E outra que nós, dentro dos conceitos psiquiátricos, confundimos um sociopata com um psicopata. Ambos têm transtorno de personalidade. Se não são tratadas, não são reconhecidas como um problema de saúde pública, né? E nós devolvemos essa pessoa pior para a sociedade. Então nós temos uma reincidência altíssima, que não há um número cientificamente comprovado da reincidência, mas é alto, porque há uma realimentação do sistema pelos mesmos, ou quase os mesmos réus, né? Então há uma dificuldade enorme porque nós não tratamos, nós apenas cumprimos uma lei para punir. É aquela teoria do Foucault de vigiar e punir. Criamos instituições coletivas para cuidar de pessoas que são sociopatas, mas não são tratadas e nem mesmo diagnosticadas. Ou seja, na verdade, na sua visão, é preciso uma mudança completa. Radical, total. Ao invés de ter apenas o sistema de punição, ter o sistema de corrigi-los para devolvê-los bem para a sociedade. Para a sociedade tentar resgatar, seria a palavra mais adequada, resgate. Da pessoa como pessoa para a sociedade, para o bem da sociedade. Agora, o Estado tem uma dificuldade enorme, as leis não dão essa possibilidade para que ele torne essa pessoa melhor. E eu afirmo-lhe, sem medo de errar, que quem entra no presídio não sai melhor. Quando muito sai igual como entrou, mas então, melhor. A gente prender, a gente sabe que está colocando uma pessoa para sair pior. Para sair pior. E onde cabe um, nós temos 2 ou 3, em termos de espaço físico. Condições insalubres, células infectas, dificuldade de alimentação, dificuldade de trabalho para o preso, que seria um resgate também da remissão da pena, e cada vez mais aumentando o número de presidiários. Nós temos mais de 500 mil de presidiários no Brasil, um número insuficiente de agentes penitenciários, que é outro problema. 500 mil, deixa-me ver, 500 mil, se for pegar um Maracanã, cabe lá o quê? 70 mil pessoas. No máximo. Eu vou precisar de uns 8 Maracanãs para juntar todos os presidiários do Brasil. Sem contar que lotadinho. Lotadinho, que o número é flutuante. A cada dia, a cada semana, a cada mês, há uma progressão do número de presos, que são realimentados pelos mesmos presos que saem, eles voltam. Vão e voltam. Quer dizer, não há. Por quê? Já se percebeu nitidamente que o crime no Brasil é uma opção. Nos países chamados de primeiro mundo, os países desenvolvidos, é temerário cometer um crime, porque não é opção o crime, não pode ser opção o crime. Uma vez praticada, cumpre-se a pena rigorosamente, mas tenta-se, com o egresso dessa penitenciária, fazer um trabalho. E eles voltam melhor? Essa aqui é a grande pergunta. Não sei se voltam melhor, mas como ele tinha... Aí nós temos uma outra falha nossa, que nós tentamos mostrar nesse movimento, que antes do fato delituoso, essa pessoa também não era assistida, ela não era melhor quando entrou. É uma roda viva. Quer dizer, num país chamado de primeiro mundo, os países desenvolvidos mesmo, essas pessoas elas têm pode ter até um transtorno de personalidade, mas tem como se resgatar no futuro, ou durante o cumprimento da pena. Aqui não, nós temos amontoado de pessoas que cumprem apenas para cumprir o rigor da lei, mas não são resgatadas nesse particular. Isso é muito grave, não? Muito grave, muito difícil. A sociedade está clamando e reclamando por providências. Outro problema gravíssimo, Ulisses, não há investimento nessa área. Não há investimento. Não se constrói presídio sob aquela frase feita que é melhor construir escolas que presídios. Tem que construir os dois. Nós construímos as escolas, às vezes nem construímos bem e não construímos presídios, então as pessoas ficam amontoadas num espaço pequeno. Então, os sistemas penitenciários de cada estado é como se fosse um município intramuros, com todas as mazelas e dificuldades que a gente está aqui fora, doenças... Talvez maiores ainda. Maiores ainda, infecto-contagiosas, pessoas que não tomaram vacina, sequela de AVC, bolsa de colostomia, hemodiálise. É o inferno. AIDS, é o inferno de Dante. Né, praticamente. E o país que foi considerado a 8ª economia do mundo. Um país que até discutem que é 7ª, 6ª, sim, mas está por aí, né? Por aí. E ao mesmo tempo é a 84ª
IDH, quer dizer, Índice de Desenvolvimento Humano, quer dizer, alguma coisa está profundamente errada no meio de Enquanto tudo outros isso. países estão medindo o índice de felicidade das pessoas, né? Países como o Canadá, a Finlândia, mede-se o índice de felicidade. Butão, um país pequeno. Quer dizer, há uma cultura também que ajuda esse particular, né? Aqui nós temos a ausência de modelo exatamente porque é uma cultura que não... É a cultura do jeitinho, de levar vantagem em tudo, do caminho mais curto, mais fácil, da cola na escola, de avançar o semáforo, né, todos esses jeitinhos brasileiros levam a esse desiderato. População carcerária cada vez maior, progressão geométrica, não há investimento e essas pessoas são devolvidas para a sociedade piores às vezes. Então fica muito difícil, é uma sociedade que precisa parar para fazer um grande debate. Eu acredito que a ordem maçônica tem essa possibilidade de suscitar esse grande debate, viabilizando o projeto de lei de iniciativa popular para mudar, né, fazer mudar a política pública em relação a esse sistema. Eu acho muito bem colocada a sua posição, porque não dá para ir fazer uma lei sem que haja uma mobilização da opinião pública. É preciso que a opinião pública conheça o que está acontecendo e atue para que haja uma mudança de comportamento nas políticas públicas. Mas nós vamos conversar com isso no próximo bloco. Nós estamos conversando aqui com Adhemar Vasconcelos, hoje um advogado atuante no Distrito Federal, até outro dia um juiz que esteve presente em muitas áreas, com uma história e uma tradição muito bonita e que conhece bem tudo que existe dentro do Poder Judiciário. Mas nós voltamos já. Fique conosco, um minutinho. Ele vai dizer coisas muito interessantes. Adhemar Vasconcelos, advogado atuante em Brasília, ex-juiz atuante também, e que está aqui conosco conversando em Papo Suprem. E num papo muito interessante, porque envolve uma das grandes chagas que o nosso Brasil vive. O nosso Brasil, nós sabemos, hoje tem mais de 500 mil de pessoas como apenados, cumprindo pena nas cadeias. E isso tem muitos ângulos para ser examinada essa questão, quer do ponto de vista de por que ocorreu de que pessoas marginalizadas acabassem sendo marginais, quer do ponto de vista da humanidade que o Estado tem que ter, que nós cidadãos temos que ter, e até do interesse pessoal que temos que ter de que essas pessoas, esses detentos, esses apenados, ao cumprirem as suas penas, possam voltar melhor para a sociedade. Por isso, fique conosco. Adhemar, eu estou vendo com muito entusiasmo esse trabalho que vocês estão montando. Como é que vocês estão pensando em atuar? Nós estamos pensando em, primeiro, mobilizar as lojas num grande debate. Lojas maçônicas. Lojas maçônicas, com apoio de instituições mais ou menos do mesmo gênero. Que a tem essa Rotary, atenção, a própria União Planetária. E outros segmentos da sociedade que possam aderir. Vamos tentar ampliar ao máximo o debate e, além de trazer a reflexão, trazer uma proposta que realmente seja concreta. E essa proposta iria partir da iniciativa popular, com recolhimento de assinaturas, para mudar o processo legislativo no sentido de aprovar a lei que venha efetivamente a dar eficácia a essa dimensão. Veja o exemplo. Embora vá buscar assinaturas, deve haver o grupo deve elaborar um projeto. Um projeto que viabilize, né, que dê uma visão mais ampliada do que possa ser feito. Veja o exemplo. Uma iniciativa popular com o meio de comunicação mudou o Código Penal para tornar o homicídio crime hediondo. Veja, por causa de um homicídio de uma vítima conhecidíssima no Rio de Janeiro, moveu-se a opinião pública, alterou-se o Código Penal e disse, afirmando que o homicídio passou a ser hediondo, homicídio qualificado. Isso gerou
uma mudança no judiciário na aplicação da lei no crime de homicídio. E o mesmo código que diz que homicídio é crime, diz antes que não há crime de homicídio quando a pessoa pratica o crime em legítima defesa. Logo, é um tema polêmico, discutível, se naquelas circunstâncias a pessoa, mais uma vez, qualificado como hediondo, por iniciativa popular, se fez valer a opinião pública, o desejo da sociedade de tornar o crime hediondo. Da mesma forma, pode se tornar em relação ao sistema penitenciário. Eu tenho visto muito nos noticiários situações em que se matou não foi bem em legítima defesa da vida, mas em defesa do patrimônio. Patrimônio da honra. Como é que você vê isso? Chegou a se falar em legítima defesa da honra nos anos 40, nos anos 50, até início dos anos 60. É uma dimensão, Ulisses, da fronteira entre o lícito e o ilícito. Potencialmente, os sociólogos dizem que nós somos homicidas. Potencialmente, todas as pessoas são capazes de matar. E sendo capazes de matar, são capazes de se autodestruir. A sociologia também afirma que somos potencialmente suicidas. Não matamos e não morremos porque nós temos freios, que a doutrina chama de freios inibitórios. A religião, a arte, a música, a família, os amigos, a própria lei, é um freio para que alguém cometa o crime. Eu prefiro ver essa visão sociológica de cabeça para baixo, de que potencialmente todos nós somos divinos e todos nós temos a capacidade de amar, de ser compassivos, de ser generosos, mas que às vezes, como somos humanos, cometemos eventualmente algum equívoco. Mas eu prefiro ver sempre o ser humano como uma expressão da manifestação cósmica do bem. Perfeitamente. Esse seu sentimento é chamado sentimento de misericórdia, não no sentido de ter misericórdia por dó, mas no sentido de acolher. Os que são acolhidos não praticam. Ele tem mecanismos de defesa que o habilitam a viver em sociedade de forma harmônica. Mas a tradição bíblica mostra que não é bem assim. A própria natureza, né, humana, no decorrer da história da humanidade, mostra diferente. O primeiro homicídio é prova que um irmão matou o outro por um sentimento, né, baixo, que era a inveja, e pagou um preço altíssimo por isso. Até hoje tem mais ou menos o mesmo sentimento. Eu concordo contigo, pode ser visto de forma contrária. Mas a sociologia, como é uma ciência moderna, ela aponta para um dado que talvez a sociedade não percebesse. Como nós não percebíamos na história do Brasil, no Código Criminal do Império de 1830, que uma criança era diferente de um adolescente. Então eram colocados no mesmo patamar. Hoje o Estatuto da Criança faz a distinção entre uma criança, que merece normas protetivas, e o adolescente infrator, que merece uma medida socioeducativa. Então a sociedade vai criando esses mecanismos diante dos fatos polêmicos que aquela pessoa praticou. Então, ora o homicídio é lícito, ora ele é ilícito. Essa discussão não pode ser feita entre membros da sociedade, vai para a justiça. Aí quando vai para a justiça, Ulisses, gera-se um processo. E gera toda uma tramitação que pode levar anos. Há um custo enorme para a sociedade. O prejuízo é enorme. Enquanto que em outras sociedades, essas crianças ou essas pessoas estão na escola em tempo integral, aprendem mais de uma língua, além da língua pátria, né? Se desenvolvem como pessoas, são vacinadas, são assistidas socialmente na saúde, na prevenção de doenças, etc. Então as pessoas esses países se desenvolvem. Ou seja, para examinar são felizes. Isso é um exame bem mais profundo, mais né? Profundo. Porque ele envolve a política nacional, a política internacional, envolve economia, envolve a educação. Nós somos educados para competir, não para bem servir, quer dizer, envolve um mundo de coisas, né? E nós descuidamos no primeiro ponto, que é a economia. Quer dizer, no processo econômico, no orçamento da União, tem que estar prevista uma parcela para cuidar dessa mazela da sociedade. E eu acredito que parece que não observamos isso. Então nós teríamos 3 contrapontos: a saúde, a educação e a economia. Quer dizer, se eu não educo uma pessoa como pessoa para o bem da humanidade, ela fatalmente não vai, né, vai ser considerada um sociopata, é um doente social, é um problema de saúde pública. Mas eu só posso ver esses dois prismas olhando para a economia. Então, quando nós falamos num país desenvolvido de primeiro mundo, todos eles têm uma economia organizada. Pode observar que o Canadá não discute economia. A economia do Canadá é organizada.
o cidadão canadense é feliz. Talvez tenhamos que entender bem por que eles conseguiram chegar a esse patamar, para verificar se é o caso de repetir ou Exato. verificar se são condições diferentes das nossas. Mas nós costumamos copiar as coisas que não são boas dos outros, né? O brasileiro também tem esse viés. Um garoto no Rio de Janeiro, nos anos 70, não sei se você lembra, ele resolveu pichar uma banca de jornais. Não havia pichação no Brasil, copiando os pichadores americanos. Isso se disseminou no Brasil inteiro. Quer dizer, toda a cidade é pichada. Então, essas coisas, o brasileiro parece que tem uma vocação. Mas, Ademar, como o nosso tempo ele corre, eu acho muito importante que o nosso público conheça bem o projeto. Uma coisa seria a federalização das penitenciárias. Outra seria orçamento adequado para ser feito isso. Outra delas... A estrutura. A estrutura. Outra delas seria o que mais? Quais outros pontos teríamos que ver? Tratar dessa pessoa antes do cometimento do crime, quer dizer, na educação, ter escola integral e acompanhamento, não só a escolarização, ele ser acompanhado, né, em todos os sentidos de acolhimento como pessoa. E o presidiário, ao cumprir a pena, ser recebido como egresso e acompanhado também. Senão ele volta para o presídio. É recebido talvez como uma pessoa que está até, digamos, enferma, que está precisando de... É um doente social. É um doente social. É um sociopata. A doutrina diz claramente que é um psicopata não diagnosticado. É um transtorno de personalidade. Então, o Código Internacional de Doenças coloca o sociopata e o psicopata como um transtorno. Como é que se cuida? É com psiquiatras? Com psiquiatras, com psicólogos. Ulisses, você encontra pessoas que nós não sabemos o porquê, que ela ainda não cometeu o crime, mas ela tem transtorno não diagnosticado. Eu me impressionou muito aquele filme, aliás, na verdade, eu vi o filme, mas é um livro, né? Do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Em que apresenta o personagem principal, o Jean Valjean, que ele saiu lá do cumprimento de uma pena e vai praticar um ilícito e pratica até o ilícito, mas ele, ao ser preso, o sacerdote, o padre, vai e diz, não, ele não estava roubando, fui eu que dei para ele, fui eu que dei para ele. E deu até mais. E deu até mais. Você deixou de levar tudo que eu lhe dei, os castiçais, você deixou. E que esse homem se transformou ao ser amado, ele descobriu o amor. Olha que coisa interessante. Quer dizer, uma pessoa que nunca foi amada, que jogada na rua, abandonada, sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade educacional, que apanhou até na rua, apanhou em casa. Essa pessoa está completamente desestruturada. Como é que a gente vai mexer nesse dado amor, fraternidade, solidariedade para recuperar as pessoas? Trazendo esse sacerdote. O segredo dos Miseráveis está no sacerdote, que tem formação humanística e era um homem justo, misericordioso. Misericordioso aí no sentido de justiça, porque não pode ter uma justiça que não seja misericordiosa. Está nos faltando esse sacerdote. Este homem com a formação humanística, com o olhar não de punir, mas de resgatar. Esse falta. Eu vejo em você esse sacerdote. Não, mas aí é a bondade do seu coração. Eu vejo como aquele ser humano, verdadeiramente humano, que tem experiência de juiz criminal durante muitos e muitos anos, inclusive do Tribunal do Júri, e que conhece que essas pessoas precisam ser olhadas com compaixão. Exato. Esse pensamento não é meu nem seu. O pensamento de Confúcio, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que um homem virtuoso é um homem justo. Isso é justo se ele observar as leis. Então, quem observa a lei, quem cria a lei, não tem esse sentimento, esse olhar, não pode recuperar pessoas. Ele vai punir por punir. Fica uma punição pela punição. Não tem sentido. Perde o sentido do Estado nesse particular. Ademar, nós estamos no final do nosso programa. Eu peço que você passe para os nossos telespectadores a mensagem final do programa e se centrando talvez nos eventos e nas coisas que serão feitas para promover esse trabalho da humanização das nossas penitenciárias. Exato. Seria, na verdade, a mensagem de um chamamento
nesse primeiro momento, Ulisses, da maçonaria, para um grande debate sério, não com aquela frase vamos fazer, vamos tirar o vamos e fazer efetivamente uma política pública que atenda essa mazela da sociedade. Esse é o nosso maior objetivo. Ademar, você é o nosso sacerdote. Eu quero lhe agradecer. Obrigado. Muito, 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 muito. Eu acho que o mundo precisa de humanistas. Exato. Porque a pessoa pode ter muito conhecimento e usar o conhecimento para o mal. O conhecimento tem que ser usado para o bem. Para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade, para o bem geral. E por isso eu o reverencio como um sacerdote a serviço da humanidade. Muito obrigado. Conversamos aqui com Ademar Vasconcelos, um advogado que atuante aqui em Brasília, mas que até pouco tempo era um juiz durante mais de 20 anos, foi juiz na área penal e que conhece muito bem todos esses problemas que envolvem essa área e que é uma chaga para o Brasil. É claro que muitos dizem, não, o criminoso precisa ser punido. Pode ser até uma verdade, mas é só uma meia-verdade, porque ele precisa ser reeducado. Ele certamente chegou ao crime por falta de oportunidades e voltará ao crime se nós não conseguirmos direcionar a sua vida no bom caminho. Muito obrigado pela sua audiência.